Bruxo Mago Negro. Bom, gente, hoje estou um pouco gripado. Frio no Rio Grande, uma hora tá frio, outra hora tá calor. Terminei ficando assim, ó, olha, com essa voz maravilhosa aí, para vocês me escutarem. Tá bom para fazer, para cantar. Hoje eu vim falar sobre quimbanda. Por que é que um bruxo veio falar sobre quimbanda? Porque muitos dos que se apresentam hoje, bruxos ou magos, na verdade, são quimbandeiros que estão migrando gradativamente para os rituais de bruxaria, para os rituais de alta magia. Mas e não existe consenso ainda dentro da quimbanda. As pessoas às vezes procuram estudar sobre esse assunto, que é rico, é muito rico, e não conseguem entender por que algumas pessoas acreditam em uma coisa e outras, falando de quimbandeiros, uns quimbandeiros acreditam numa coisa e outros acreditam noutra. É simples. Primeiro tem que entender que não existe só um poço de água, não existe só uma vertente de água. Se você beber água sempre da mesma vertente, vai se acostumar com aquilo. E quando beber em outra vertente, achará a água com gosto estranho, porque você já está acostumado à água da vertente que você bebeu a sua vida toda. A quimbanda é a mesma coisa. Existem várias ramificações da quimbanda. Existe a quimbanda malay, a quimbanda mossorubi, né, a quimbanda xambá, a quimbanda nagô. Existe uma tradição que é muito conhecida, já foi mais conhecida, que só existe que eu saiba, pode ser que existam algumas casas fora do Rio Grande do Sul, que é a da Legião de Mucifim. E todas elas, eu falei agora, a Malay, a Mossorubi, a Xambá, a Mucifim, a Nagô, todas elas, se você pesquisar, faça uma pesquisa aí na internet, você vai ver que não existe muita, nem entre os próprios seguidores de cada uma dessas denominações, digamos, não existe um conceito homogêneo. Não existe, porque todas essas religiões, todas essas manifestações da quimbanda, elas se adaptaram. Algumas pessoas perguntam o que é mais antigo, a Umbanda ou a Quimbanda. Não tem nem o que discutir, a Quimbanda é mais antiga. Tanto é mais antiga que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, do Zé Fernandinho de Moraes, que pede para que sejam abertas 7 casas, as primeiras 7 casas de Umbanda, uma das determinações é não cultuar o Exu, ou seja, ele já sabia que existia esse tipo de manifestação. E como a quimbanda, ela é de origem africana, a quimbanda é de origem africana. Existe uma quimbanda brasileira? Chegar lá. A quimbanda veio da região Banto, tá? Veio trazida para o Brasil pelos escravizados, cultua os seus antepassados. Vocês já viram falar do termo quiumbanda? Nunca viram falar do termo quiumbanda? É uma quimbanda que cultua quiumbas. Já viram falar do termo Exu de Ganga? Faça uma pesquisa na internet, você vai ver, por exemplo, que não existe também um conceito que seja aceito por todos o que é um Exu de Ganga. Mas a maioria das pessoas entende, por exemplo, que o Exu de Ganga é o Exu, aquele feiticeiro, aquele que fazia as magias mais poderosas. Hoje não se vê mais, até porque é crime, mas você não vê mais fazerem os tipos de trabalho que condenaram as religiões de quimbanda. Porque existiam entidades e não divindades. Eu estou falando aqui do Exu entidade, não do Exu divindade, tá?
não do Exu Orixá, não. Estou falando aqui daqueles do Exu entidade. E existia existe também uma linha de pensamento que diz, ó, o Exu é eterno. Ele nunca teve no invólucro humano, ou seja, ele nunca viveu nessa terra. Tem gente que pensa dessa forma. Tem outra linha de pensamento, que é a linha evolutiva, que é muito pregada dentro da Quimbanda, que está ligada à Umbanda, tá? Que é de linha evolutiva, que diz que o Exu é alguém que viveu nessa terra e que agora alcançou e que o Exu, ele não seria um tipo de ser, ele seria um grau de evolução do ser espiritual. Ou seja, ele poderá evoluir e passar a um outro grau. Com muito tempo, não é um tempo da nossa vida que acontece isso. Mas eu tenho certeza que algum de vocês já viram um Exu que chegava numa casa, por exemplo, durante muitos anos, e de repente esse Exu diz que não vai chegar mais, e a partir daquele dia vai chegar um outro, e vocês nunca mais viram aquele médium incorporar naquele Exu. O Exu incorporar naquele médium. Eu já estou confuso. Não viram mais. Simplesmente o Exu. Aí as pessoas dizem, fulano está errado, fez alguma coisa errada e o Exu abandonou ele. Talvez não seja isso que esteja acontecendo. Mas o que é importante dizer para vocês é que os rituais que se faziam antigamente, hoje, que é o assunto que eu estava falando, hoje não se permite mais. Os mais antigos viram coisas que eles não contam na internet. Eu vou contar aqui algumas das coisas que faziam, que esses Exu de Ganga, que eram os ditos feiticeiros, faziam, e que fez com que essa bancada evangélica, por exemplo, que briga contra o sacrifício de animais, eles se baseiam nessas coisas que eles viram no passado. Ainda acontece? Acho que ainda acontece, mas vocês nunca vão ver essas imagens das coisas que eu vou contar aqui para vocês. E os mais novos vão dizer que o bruxo está inventando. Mas os mais velhos ficarão calados, ficarão quietos, porque sabem que isso acontecia e sabem que em alguns lugares ainda acontece. Primeiro eu quero garantir para vocês que a sacralização de animais para feituras religiosas, isso nunca vai acabar aqui, não vai ser proibido. Fiquem tranquilos, porque o dinheiro garante isso. Não entendeu? Deixa eu te explicar. Por que as pessoas brigam contra a sacralização? Ele nunca foi contra a sacralização. É que eles têm que dizer isso porque eles não podem provar o resto. O que eles podem provar é que as pessoas vão fazer um orixá ou vão fazer um Exu. Por exemplo, tem alguns segmentos de Umbanda que cortam para o caboclo, tá? E fazem esse ritual, cortam o animal, fazem o sacrifício dele. Mas essas pessoas também sabem que esses animais sacrificados, a carne deles é utilizada. Só algumas partes internas são oferecidas à entidade ou à divindade. E o resto é consumido. Em grandes obrigações, quando se fazem muitos sacrifícios, é distribuído nos bairros mais pobres. E por que eu digo que o dinheiro garante que isso nunca vai terminar? Porque se você se informar, você vai saber, por exemplo, que existem 6 ou 7, não lembro agora, certo, 6 ou 7 empresas que abatem animais no Brasil, animais de grande porte, que vendem para o mundo islâmico. E que estes animais são sacralizados. Para isso, vêm pessoas lá do Islã que fazem ali o seu ritual antes que os animais sejam mortos. Aí eles não vão dizer que é sacrifício.
fazem o ritual para os animais e aí depois os animais são sacrificados. É porque se passou por rito de religião, é sacrifício. E essa carne é exportada para o mundo árabe, para o mundo islâmico lá. E essas empresas não vão parar. As leis não vão mudar. O que se proíbe é, por exemplo, essas coisas que aconteciam dentro da quimbanda, e que eu acredito que ainda aconteça, muito escondido, mas ainda aconteça, que esses Exus de ganga, que eram Exus feiticeiros, na sua maioria, tá? Existem outras definições para Exu de ganga, mas o conceito mais básico, que mais tem credibilidade, é esse que era um Exu feiticeiro. Para alguns era só o Exu chefe do terreiro. Não importa. O importante é que os rituais que eram feitos eram muito agressivos aos animais. Um desses rituais, eu vou contar aqui um para vocês, eram para fazer maldade. E acreditem, não venham com aquela história, eu vou na casa do pai fulano lá, porque lá não se faz maldade. Então a casa dele já fechou. Pode acreditar. Existem, claro, casas de umbanda, aí sim eu concordo contigo, que não se faz esse tipo de coisa, porque umbanda é caridade pura, porque está baseada no kardecismo, que está baseada no catolicismo, que está baseada no cristianismo. Se te der uma bufetada, dá o outro lado. Não faça maldade para ninguém. Mas essas religiões africanas eram diferentes. Elas chegaram aqui, e aqui não que as entidades trouxessem a maldade com elas, não. Os pedidos das pessoas encarnadas aqui é que geraram que essas entidades, com muito conhecimento, sabiam como fazer, mas faziam a pedido dos encarnados, não do mundo espiritual. Um desses rituais amarrava-se uma ave, geralmente um galo, pelas pernas, e se pendurava debaixo de certo tipo de árvore. Eu não vou contar exatamente para que as pessoas não repitam isso. Se pendurava debaixo de uma certa árvore. E na presença da pessoa que pediu o trabalho, geralmente o Exu que fazia isso dizia que a pessoa tinha que estar lá para ele confirmar que a pessoa realmente queria, por causa da crueldade que era cometida com estes animais. Então, nas coxas do animal que estava pendurado, ainda vivo, ele espetava espinhos de uma certa árvore, e ia fazendo os pedidos enquanto espetava aqueles espinhos nas duas coxas do animal. O animal, ainda vivo, em sofrimento, colocava-se embaixo um braseiro, não era fogo, era um braseiro, para que o animal morresse em sofrimento, sendo cozido aos poucos. Estas coisas que aconteciam, e que quem é quimbandeiro velho sabe que ainda existem pessoas que fazem isso. Ainda existem espíritos, porque ainda existe a tal quiumbanda, quiumbas, entidades que são pessoas que estiveram nessa terra, continuam ligadas a esta terra e querem. O que elas querem? Bom, isso é assunto para outro vídeo. E querem alguma coisa. Elas necessitam de alguma coisa, ainda estão apegadas a este mundo e fazem qualquer negócio. E é contra essas entidades que o Exu, que alcançou o grau de Exu, e que realmente é um Exu que evoluiu, que merece receber esse nome, porque tem muito Exu que se apresenta por aí que não é Exu. Não é. Tenha absoluta certeza. É contra essas entidades que vêm à Terra para fazer esse tipo de coisa que os Exus brigavam. E é contra isso que as pessoas mais antigas que participaram e viram isso brigam.
contra maltratar os animais. É contra isso que se briga. Esta é a guerra. Se me perguntarem se ainda existe isso acontecendo, sei, eu vejo algumas pessoas contarem algumas coisas. Desse tipo de trabalho, não, desse que eu estou contando, não conheço mais ninguém que tenha o conhecimento para fazer. Conheço muito pouca. A maioria das pessoas já morreram. Mas é contra isso que a bancada evangélica briga, porque viram isso acontecer. E acreditam que isso ainda aconteça. Eu também acredito, no fundo, eu também acredito que ainda exista gente muito velha na religião que conheça e que faça isso em troca de dinheiro. O dinheiro movimenta o mundo, infelizmente. Então, quando você procurar uma casa de quimbanda, tenha certeza de onde está entrando. Tenha certeza de que aquela entidade que está ali realmente é um Exu. Quanto ao Exu de Umbanda, o Exu evolutivo, muito se tem feito em erva. Não se corta mais. Tem algumas pessoas fazendo o Exu desta forma, que é o Exu de Umbanda. Algumas pessoas dizem que estes Exus, por exemplo, chegam em rituais de Umbanda. O que acontece com alguns que eu poderia citar aqui? Mas tem coisas na religião que não dá para abrir para todo mundo, porque tem tanta gente fazendo tanta coisa aí absurda, sem cabeça, que vai terminar confundindo as coisas. E eu não estou aqui para confundir ninguém. Mas existem Exus que comandavam sessões de Umbanda, mas eram Exus específicos. Então aqueles Exus chegam na Umbanda. E, na verdade, eles não são propriamente Exus. Mas isso é... O que é a minha briga? Minha briga é que estão colocando coisas na internet, sem conhecimento, esse pessoal mais jovem, que cultua, por exemplo, quimbanda luciferiana, que é uma vertente nova, deve ter 40, 50 anos, essa vertente. Não tem nada a ver com quimbanda maleia, mussurumbira, xambá, sabe? A tradição musfique também é mais antiga. E que é uma religião que está em adaptação e que está trazendo muitos elementos não de alta magia, esqueçam. Não existe alta magia em quimbanda. Mas se traz elementos de baixa, a bruxaria pura, ela é baixa. Tá? A bruxaria pura é baixa magia. Ela mexe com elementos, tá? E são esses elementos, é o elemento sobre o espírito e não o espírito sobre o elemento. É a matéria sobre o espírito e o espírito sobre a matéria. Essa é a grande diferença entre alta e baixa. Então a bruxaria, ela é baixa. A bruxaria, ela é baixa. O cara pode até se apresentar como bruxo e trabalhar como alta. Mas quando você pede um trabalho, você pede foto, né? Não tem como não saber. Tem uma galinha morta, uma meia dúzia de pipoca. É simples, é básico. Então, quimbanda é um ritual mais antigo que a Umbanda, tá? Existe uma vertente de quimbanda que é nova, que é esta quimbanda ligada à Umbanda, mas é uma tradição totalmente diferente. Eu venho contar para vocês no próximo trabalho, estou separando ali, eu tenho algumas coisas que posso falar. Alguém me perguntou a minha opinião sobre Anton LaVey e se eu sou satanista. Será que o bruxo é satanista? Será que o bruxo segue os segmentos do LaVey? Eu venho fazer um vídeo para vocês explicando o que era o LaVey e o que era o movimento do LaVey. Tá bom? O meu abraço a todos vocês.